que eu tenho que observar, pessoal? Eu creio que o mais difícil aqui foi a parte das palavras, né? Que na realidade elas não estavam no formato, né, horizontal e sim no formato vertical. Eu acho que eu não falei isso no vídeo anterior. Outra coisa que ficou na dúvida foi esses quadradinhos que aparecem, né, no receptor da fonte. Esses quadradinhos não precisava colocar, tá, pessoal? Não tinha necessidade. Porém, eu tenho que fazer a mesma direção onde está essa formatação. Então, é importante acompanhar a coluna, né? Trabalhou em obras de civis de escavação, eu tenho que acompanhar essa coluna. Então, eu tenho que prestar um pouco de atenção para não fazer isso fora do lugar, tá? Eu vou colocar minha tabela de lado e vou abrir um Excel para a gente poder observar os dois, tá bom? Vou diminuir um pouquinho do meu zoom para vocês poderem enxergar melhor. Tá pequeno, né? Tá ok. Acho que dá para enxergar melhor a tabela. Vou pegar meu Excel. Pessoal, eu dei uma iniciada aqui na escrita para não ocupar muito tempo, tá? Então, eu tenho aqui o meu Excel. Vou deixar ele aqui do ladinho. Ok. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, esse CETESB, eu poderia colocar uma imagem, tá? Eu não vou colocar a imagem aqui, mas vocês poderiam puxar uma imagem. O que que eu tenho, o que que eu faço, pessoal? Não é obrigado, tá? Eu tô começando na coluna A, tem alunos que não começaram na coluna A, não tem problema, tá? Eu vou começar na coluna A, já escrevi a palavra CETESB, tá ok? Só que aqui eu observo, o que que eu tenho que observar? Essa palavra CETESB, pessoal, ela é uma coluna, ó. Embaixo eu tô vendo que só tem uma coluna, né? Porém, linhas na frente desse CETESB, pessoal, se eu acompanhar, eu tenho uma linha do modelo conceitual, eu tenho uma linha para o trabalhador, eu tenho uma linha para adulto e eu tenho essa linha aqui que foi dividida em duas para o receptor da fonte. Então, se eu for contar, é 1, 2, 3, 4. Então, o CETESB é uma coluna e 4 linhas. Então, eu venho aqui, ó, no CETESB, com meu mouse vai ficar em cruzinha branca, seguro o meu clique e arrasto para pegar 4 linhas. É obrigatório isso, pessoal? Não, teve gente que utilizou muito mais, tá? Não tem problema, eu gosto de contar para a gente não precisar ficar utilizando aí o Excel todo. Então, cliquei, pessoal, 4 linhas, uma coluna. Ok, tá selecionada. Comecinho lá ficou branco. Pessoal, o que vocês podem fazer? Já escreve CETESB e depois seleciona. Se quiser fazer isso depois também não tem problema, tá? Selecionei, o que que eu vou fazer? Vou clicar nessa ferramenta. Ela chama mesclar e centralizar. Tá ok. Mesclei e centralizei. Mas minha palavra ficou lá embaixo. Pessoal, eu tenho aqui os alinhamentos, muito parecido com o do Word. Ele já está alinhado centralizado, mas ele tem que alinhar também na vertical e horizontal. Então, esse em cima, ele alinha em relação à minha vertical. E o de baixo, ele alinha em relação à minha horizontal, tá? Então, eu deixando os dois aqui habilitado, a palavra ela fica no centro, ok? Modelo conceitual de exposição. Se eu olhar, pessoal, essa tabela aqui, o modelo conceitual de exposição, vou abrir um pouquinho aqui, tá? Eu tenho aqui uma linha, né? Só que embaixo eu tenho mais colunas. Por que eu tenho mais colunas? Olha embaixo dela quantas colunas não se criam. Então, eu conto, tá? Então, eu conto a coluna do solo, uma, a coluna do superficial, duas, contato direto, três, inalação é a coluna 4, vapores é a coluna 5, receptor na fonte, coluna 6, receptor fora da fonte, coluna 7. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Então, esse modelo conceitual, pessoal, ele pega 7 colunas e é uma linha só. Então, eu clico aqui, ó, e conto 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. E aí, clico em mesclar e centralizar, ok? Quiser clicar também no centralizado vertical, pode. Meios físico, pessoal. Meios físico, eu tenho duas colunas embaixo dele, que é do solo e do superficial. E eu tenho linhas na frente dele também, que é do trabalhador, adulto e receptor na fonte. Então, são duas colunas, 3 linhas. Então, eu pego duas colunas, 1, 2 e 3 linhas. Fica próximo do CETESB também, você pode se referenciar em relação à palavra CETESB. Clico em mesclar e centralizar, centralizei. Ah, professora, mas o meio físico ali, ele está mais fino, né? Ele está em a palavra em cima e o físico está embaixo. Pessoal, aí eu tenho que trabalhar com regular, né, a minha coluna. Então, eu posso vir aqui, ó, diminuo um pouquinho a minha coluna B e diminuo também a minha coluna C. Vou diminuir mais a minha coluna C, porque eu percebo aqui que o superficial, que a coluna é bem magrinha, né? Então, eu diminui aqui. Ah, professor, mas a minha coluna ainda não tá, meu meio físico não tá aparecendo duas palavras, né? Uma em cima e embaixo. Então, eu clico em cima dele, pessoal, e vou clicar nessa ferramenta aqui, ó. O nome dela se chama quebra de texto automática, né? Se você olhar o desenho ali onde está Microsoft Excel, ele divide o Microsoft Excel em duas linhas. Então, é isso que eu quero. Olha, ficou igual, tá? Então, é isso que é para fazer. E a mesma coisa com os outros, né? Aqui, via de ingresso, contei também, ele vai ficar próximo do meio físico e vou fazer a mesma coisa, né? Tá, pessoal, lembrando que quando eu faço isso, ele não cria borda, né? Se eu for olhar lá a minha impressão, olha lá, aqui no cantinho, eu vejo que não tá com borda. Tá feio, né? Não parece que é uma tabela. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso fazer isso no final, tá, pessoal? Não preciso fazer agora. Então, eu posso selecionar, eu não preciso selecionar, vamos selecionar só essas duas aqui. Vou clicar aqui em bordas, todas as bordas, tá? Vou clicar aqui em CETESB, posso clicar em cima que já está selecionado. Selecionei novamente, ok. Agora, aqui já aparece que tem borda, tá? Então tá certo. Ok. Uma outra dúvida. Ah, esse trabalho, trabalhadores em obras civis de escavação, a minha linha ela é mais grossa, né? Pessoal, a mesma coisa aqui, ó. Venho aqui entre o 2 e o 3, puxo para baixo, tá? Ah, também não vai caber tudo isso também só em duas colunas. Não preciso colocar mais coluna, eu aumento a minha coluna aqui, ó. Aumento o meu H, aumento o meu G, tá? Feito isso, pessoal, clico aqui, ó, no Trabalhadores em Obra de Escavação e também centralizo e faço aquela quebra de texto, tá ok? E aí, vocês podem diminuir, tá? Para ficar parecido, um pouco parecido com a tabela. Aqui, na realidade, seria a palavra adulto, né? Que também pega só uma linha. Escrevi, não tem necessidade, tá? Pode escrever tudo em maiúscula. Isso não vão estar avaliando, tá? Outra coisa que ficou em dúvida, pessoal, essa palavrinha caminho de exposição, ela é deitada, né? Ela fica, a gente fala que fica na vertical. Vou escrever a palavra aqui, ó. Pera aqui. Caminhos de exposição. Tá. Ah, professor, mas ficou deitado, tá super diferente. Como é que você vai fazer? Primeiro vamos contar esse caminho de exposição, né? Porque senão vamos entender. Então vamos lá. Quantas aqui na frente, quantas colunas, quantas linhas eu tenho na frente, né? Então vamos contar isso aqui, essa coluna que tem mais linhas, ó. Vou contar por ela. Vapores, essa coluna do vapores. Então, posso contar também daqui, ó. Apesar que aqui o não aplicável ele não mostra as linhas, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tenho 17. Então, aqui eu venho, ó, pego 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, já fui mais. Vamos lá. Vai até o 21, tá, pessoal? Cliquei em mesclar e centralizar. Não cliquei, né?
cliquei em outra coisa. Pessoal, uma coisa que o pessoal fica na dúvida em relação a mesclar e centralizar. Mesclou errado. Se mesclou errado, não quero mesclar. É só clicar nele novamente, tá? Se eu clicar nele novamente, eu tiro a parte de mesclar e centralizar. Outra coisa que o pessoal faz, faltou aqui, né, adicionar mais uma célula. Nossa, comecei, fiz tudo errado, tá faltando uma célula aqui. O que eu vou fazer? Tem que pagar tudo de novo? Não precisa, tá, pessoal? Se vocês, por exemplo, aqui meio difícil, pegou duas colunas, você colocou em uma coluna só, você vem aqui, ó, seleciona a coluna B, botão direito e inserir. Ele vai inserir mais uma coluna para você, tá bom? No meu caso eu fiz certinho, eu não precisei inserir porque eu já peguei duas colunas certinho. Tá, mas vamos voltar lá para aqueles caminhos de exposição. Minha letra tá lá embaixo, né? E não tá do jeitinho que a gente quer. Por quê? A letra ela tem que ficar na vertical. Então, quem faz isso? É essa ferramenta AB aqui, ó. Clico nessa ferramenta AB, pessoal, texto. Agora, não sei se é texto vertical ou texto para cima. Deixa eu confirmar aqui. Não é texto vertical. Na realidade, é texto para cima. Texto para cima, pessoal, tá? Então, clica na setinha, girar texto para cima. Olha, ficou certinho, ok? Aqui eu posso, por exemplo, fazer aquele segmento, né? Mesclo e centralizo. Segmento. Ó, e ele vai formando, tá? Aí a gente vai formando a tabela. Vocês podem deixar por último para colocar bordas, tá? Tá vendo como é que a tabela tá ficando? Vou ampliar aqui, vou mostrar aqui, visualizar. E aqui vocês estão vendo a tabela, tá? Deixa eu colocar bordas, né? Vamos colocar borda aqui também. Pessoal, não fiz toda a tabela, né? Senão o nosso vídeo aqui vai ficar um tempão, né? Uma ideia é mais ou menos vocês entenderem como que funciona. A parte de baixo aqui é super simples, tá? Vamos visualizar? Olha como é que ficou. Então, minha tabela tá ficando bonita, tá? É isso que eu quero que vocês usem. Pessoal, difícil? Não é difícil, tá? Vocês estão usando o quê? Mesclar e centralizar. Os dois centralizados, que é alinhamento. Utilizei o bordas. Utilizei essa letrinha aqui, né? Girar texto para cima. E estou utilizando o quebrar texto quando eu preciso do meu texto aqui em duas linhas. Em uma célula em duas linhas. Tirando essas ferramentas aqui de cima, o que eu usei? Com o meu mouse em formato aqui ele fica preto, né? Mais preto. Uma seta preta. Eu arrasto, ó. Consigo arrastar minha coluna, tá? A mesma coisa para a linha, se eu precisar aumentar, posso aumentar, né? Se eu precisar adicionar, é só clicar na coluna, botãozinho direito, posso inserir uma coluna. Mas eu quero inserir linha. Clico na linha que eu quero, cliquei na 5, botãozinho e acabo inserindo, tá? Se eu esquecer de inserir algum, eu faço isso. Inserir a mais. O que eu faço? Clico nela, botãozinho direito e excluir. Então, não precisa ficar com medo de contar errado, de esquecer uma coluna, de esquecer uma célula. Você pode fazendo isso. Aqui eu não quero mesclar. Só clicar em cima do mesclar que ele volta normal. Ele não fica mesclado, tá? Então, é só fazer isso. Pessoal, não é difícil, tá? Mas é claro que tem que ter paciência, tem que ter uma calma para poder fazer. Pessoal, é isso. Espero que vocês terminem a atividade corretamente. Qualquer dúvida, a gente está no chat. Obrigada.